Fala galera azulina, aquele abraço pra você que me acompanha aqui pela Machado TV, tamo junto, vamos falar do Leão Azul Paraense, que tem um jogo dificílimo no sábado às 16h30 na ressacada. O Leão que precisa de 2 vitórias para não depender de ninguém para avançar a Série A de 2026. O Remo que tem alguns problemas aí, o Marcelinho, a gente vai atualizar a situação do Marcelinho e quais as possíveis escalações aí do Clube do Remo, ou a possível escalação do Clube do Remo para esse jogo de sábado. Desfalque importante, hein? Desfalque importante do Marcelinho, mas em compensação tem voltas, tem retornos de jogadores que estavam suspensos neste jogo que passou contra a equipe do Novo Horizontino. E eu aproveito para pedir para você deixar o like aqui no nosso vídeo, para dar aquela moral, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, e ativar o sino das notificações para chegar todos os conteúdos aqui da Machado TV, para a gente estar batendo aquele papo, para a gente estar interagindo, falando tudo sobre o futebol paraense, beleza? Agora vamos à nossa vinheta e já estaremos com o vídeo. Pois é, galera azulina, jogo sábado contra a equipe do Avaí, que tem um retrospecto bom, né, até aqui. Tá 6-7 jogos sem perder na competição. Veio de um empate contra a equipe do Vila Nova. É uma equipe que é bem compacta. Era, no início da competição, uma equipe que estava bem, né, figurou em algumas rodadas aí no G4. Só que perdeu gás aí na reta final da Série B e acabou permanecendo aí no Campeonato Brasileiro da Série B para a temporada do ano que vem. Mas sempre é uma equipe muito qualificada, tem bons jogadores. E nos chegou a informação lá de Avaí, né, de Santa Catarina, que o Avaí vai fazer jogo duro com o Remo, viu? Não vai entregar facilmente. Eu vejo muita gente falando que o Avaí vai abrir as pernas aí para o Clube do Remo, mas eu já vejo por outro lado, um jogo muito difícil. O Remo tem que fazer o que vem fazendo aí na Série B, jogar bola, fazer os gols que quando tem a oportunidade faz, e ir pra cima, né, galera? Não tem outro jeito, não tem um jeito mais fácil. Você sabe, né, torcedor azulino, que nada é fácil para o Clube do Remo, é sempre na dificuldade. E esses 2 últimos jogos aí vão ser muito difíceis para o Leão Azul Paraense, então tem que ir pra cima, tem que fazer o resultado. Porque futebol tem para isso, tem jogadores de qualidade que dão conta do recado. E apesar que tem uma baixa importante, né? Marcelinho, que não irá atuar contra a equipe do Avaí. Ele que teve uma entorse no dedão. E tá fora da partida contra o Avaí, né? O seu Enderson Moreira disse que era lance para cartão, mas tá aí, ó. Boletim médico do Clube do Remo, podendo ficar de fora até do jogo contra o Goiás. Então, para vocês verem o nível que foi esse choque do Wagninho, jogador do Novo Horizontino, com o Marcelinho, que querendo ou não era um jogador que vinha se destacando com o Guto Ferreira, não estava tendo tanto espaço com o Antônio Oliveira, mas com o Guto Ferreira era muito importante no esquema tático e pode dar uma quebrada, né, porque Marcelinho na rodada passada saiu e entrou o Pedro Costa, que não desempenhou um bom futebol, apesar que vários jogadores nessa partida foram muito abaixo do normal, né? Parajotes também não foi muito bem, estava pesado, estava retornando de lesão. Até o Nico Ferreira, rapaz, estava sumido. O Pedro Rocha, até vi ele tentando fazer algumas jogadas, só que também estava muito abaixo do normal. Não sei se com uma preocupação de se lesionar ou algo relacionado a isso, principalmente a gramado, né? Que muitos viram na televisão, você que acompanha o jogo, o gramado estava ilameado. Se você pisasse ali, com certeza poderia até ter um caranguejo ali, porque tava só lama, meu povo, só lama. Teve até um repórter de lá que estava gravando o vídeo na beirada do gramado e chega o pé afundava assim, na beira do gramado. Então vocês podem ver que um gramado pode prejudicar muito a prática do futebol, e o Clube do Remo, que tem essa jogabilidade, tem um bom toque de bola, sai prejudicado com tudo isso, né? Mas
Tem esse jogo agora contra o Avaí, jogo muito difícil, e vai pra cima tentar os 3 pontos aí pra garantir. Garantir não, pra ficar mais próximo do acesso, que tá todos ali muito próximo. A Chapecoense tem um jogo contra o Volta Redonda, o Criciúma tem mais um jogo em casa, o Goiás tem um jogo em casa, um concorrente direto, que é o Novo Horizontino. Então, é uma rodada que o Remo não pode vacilar. Tem que fazer sua parte, independente dos outros resultados, tem que fazer sua parte. Caso empate com o Avaí, aí sim tenta secar os adversários. Mas, a priori, é o clube do Remo fazer a sua parte e vencer o seu jogo, que tem totais condições de trazer os 3 pontos de Santa Catarina. Antes da viagem para o jogo contra o Novo Horizontino e contra o Avaí, foi estipulado 4 pontos, né? 1 ponto já veio. Agora falta os outros 3 pontos contra a equipe do Avaí. Dá para chegar, galera. Dá para chegar. E eu quero que você deixe a sua opinião aí no vídeo. O que você espera do clube do Remo nessa reta final de Série B? Qual a melhor formação, se você estivesse no lugar do Guto Ferreira? Qual a melhor formação que você colocaria a campo do clube do Remo? Principalmente com essa baixa aí do Marcelinho. Você colocaria quem no lugar? Você colocaria novamente o Pedro Costa, que eu acho que é um jogador mais defensivo do que ofensivo. Então é de se pensar, né, em colocar ele ou colocar uns 3 zagueiros aí, com o Reinaldo, com o Kaique. Eu não sei se tem a possibilidade de colocar os 3, mas o Kaique, o Reinaldo, poderia colocar o Kaique centralizado na zaga, ou um volante ali no meio dos zagueiros, ou um Luan Martins, um Jaderson para ter uma boa saída de bola. Então é uma possibilidade, né? A gente fica analisando e pode ser uma possibilidade de escalação para o clube do Remo nesse jogo difícil. Não vai ser fácil, galera. Vai preparando o coração aí. Vai preparando o coração, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil esse jogo contra a equipe do Avaí. E o Leão tem que jogar bola. Vai ter o retorno aí de Caio Vinícius e também o jogador Diego Hernandes. 2 jogadores que vêm tendo crescimento com o técnico Guto Ferreira. O Diego Hernandes aí fez vários gols de falta, né? Um contra o CRB, que foi, creio eu que foi o primeiro. Depois contra o Paysandu e depois contra o Atlético no Bainão. Então é um jogador que vem tendo um crescimento, um jogador de muita importância, dando assistências também. Tanto que no gol do Panajotes contra o Cuiabá foi ele que deu o cruzamento perfeito, milimétrico, para o Panajotes fazer o gol. Caio Vinícius fez 4 gols já, galera. Só no comando do Guto Ferreira. A gente vê que o Guto Ferreira, ele dá muita liberdade para os volantes atacarem, para invadir a área. Tanto que o Pedro Castro já fez gol. Caio Vinícius, né, que é volante, e já fez 4 gols aí no comando do Guto Ferreira. Jaderson também já fez gol contra o Operário. Então isso é muito bom. É muito bom a liberdade que ele dá para os seus volantes, para os seus meias. Que isso agrega muito, né, galera? Agrega muito. E facilita ali o ataque azulino. Que o ataque não se resume só aos 3 atacantes. Se resume a um sistema ofensivo. E assim como o sistema defensivo também. Todo o sistema começa com a zaga, volantes ali na frente de área, enfim. Então dá pra chegar, meu povo. Tá tão perto esse acesso do clube do Remo. Dá pra chegar e o Leão só depende dele. Só vencer esses 2 jogos aí e não depende de ninguém. É isso, galera. Aquele abraço pra você. Você que gostou do vídeo, deixa aquele like, pai d'égua. Se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho das notificações para chegar todos os conteúdos aqui da Machado TV. Beleza? Aquele abraço e tamo junto.